Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Vai dar continuidade à nossa reflexão no livro de Provérbios. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia hoje, lá em Provérbios capítulo 29. A gente vai ler somente o versículo 4. Provérbios 29, verso 4. A gente vai ler somente esse versículo, mas no decorrer da mensagem, fica com a tua Bíblia aí, que a gente vai utilizar ela bem nessa manhã. Provérbios 29, versículo 4. Obrigado, Bruno. Provérbios 29, 4. Todos encontraram? Diz assim, vou ler primeiro na versão católica, diz: é pela justiça que um rei firma seu país, mas aquele que sobrecarrega com muitos impostos o arruina. NVI: o rei justo dá estabilidade à nação, mas o que exige subornos a destrói. Em versão King James: quando o governo é honesto, o país tem segurança, mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba em desgraça. Te damos graças, Pai, pela tua palavra, porque ela que desperta fé e vida ao nosso coração. E como cantamos aqui, a nossa esperança está na tua palavra, Senhor, em ti, que pode trazer vida aos sepulcros, o Deus que pode transformar as nossas vidas, pode reverter qualquer tipo de situação. Que essa fé venha habitar no coração de cada um de nós, uma fé que olha para o mundo e, por mais caótico que seja, sabe que muito maior é aquele que está conosco do que aquele que habita no mundo. Sabe que as portas do inferno não podem prevalecer contra a tua igreja. Amém, sabe que o poder que trouxe o teu Filho Jesus dentre os mortos é o poder que opera na vida de cada cristão em manifestar a tua verdade a esse mundo, trazendo a transformação. Que essa verdade fique presente em nosso coração e que o teu Espírito fale poderosamente conosco nessa manhã. É o que te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Um turista, meus irmãos, viajando em Israel, estava diante do mar da Galileia, e do outro lado de Genezaré, ele admirado com o mar da Galileia, e um judeu ali: você quer atravessar? Tinha um barquinho, um pequeno barquinho. Ele falou: é interessante, quanto custa? E o judeu falou assim: $1.000. O quê? $1.000 só para atravessar ali? $1.000, mas $1.000? Pô, mas você tem que ver, aí o judeu falou, você tem que ver que esse mar foi o que Jesus andou sobre as águas. Mas também que esse preço tem que ir pelas águas mesmo. Quem paga um absurdo desse? Meus irmãos, tem uma máxima no Brasil que é tomada como verdade há muito tempo, inclusive pelos cristãos, que é: religião, política e futebol não se discute. Isso é tomado como verdade por muita gente no país, e às vezes pela própria igreja, que sabe que se Jesus Cristo é o Senhor, Ele tem algo a dizer sobre cada área da vida, e tudo deve ser submetido ao significado que o Logos de Deus colocou. O cristão deveria olhar assim, mas no Brasil ele toma como verdade esse tipo de afirmação. É por essa razão que a gente vê pessoas cegadas pelas falsas religiões, é por essa razão que a gente vê a corrupção tomando todo o sistema brasileiro, e um monte de gente, que pior ainda, torce para o Corinthians, né? Para mim, os Corinthians estão bravos da visão. Mas, irmãos, eu queria enfatizar, brincadeira à parte, sobre essa questão da política, sobre essa questão do papel do Estado, porque a Bíblia fala sobre isso, e parece que a gente finge que ela não fala nada, a gente finge que existem textos que não estão na Escritura, que deveriam nos nortear enquanto cidadão e com uma consciência cristã, o modo como a gente deve viver em sociedade, mas a gente finge que esses textos não existem. E no entanto eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso a partir desse texto mesmo que nós lemos, né? Textos como esse de Provérbios, né? A gente fecha os olhos e acha que não está na Escritura.
Porque afinal de contas, um governo cobra impostos demais? Porque afinal de contas, ele enche o cidadão de carga tributária até que a vida fica tão insustentável que a nação acaba incorrendo, caindo na desgraça, como diz a versão King James. Olha, a gente precisa primeiro entender um pouquinho o que a Bíblia diz sobre isso. Você não precisa abrir, mas em 1 Samuel 8, de 5 a 22, você tem uma mudança na maneira como Israel começa a se organizar. Até ali, Deus ele colocava um juiz e profeta para aconselhar a nação, porque o intuito daquele homem não era ele ser um líder autoritário, mas ele ser um facilitador, de modo que cada israelita tinha sua consciência diante de Deus. Cada israelita seria um sacerdote. Lembra um texto onde diz que o Espírito de Deus é retirado de Moisés e colocado sobre os 70 líderes? E aí, aqueles que haviam ficado no acampamento começam a profetizar. E nisso Caleb vem correndo e diz: Moisés, olha, estão profetizando no acampamento. E Moisés vai dizer assim: Oxalá, quem dera todos fossem profetas do Senhor. Quem dera todo mundo profetizasse. Quem dera todo mundo tivesse uma consciência clara. É óbvio que em Cristo Jesus essa mentalidade vai ser mais arraigada e aprofundada. Todos nós formamos um reino de sacerdotes. Reino de sacerdotes, diz as Escrituras. Essa era para ser a mentalidade, cada um consciente da sua relação com Deus. No entanto, nesse capítulo há uma mudança. O povo pede para Samuel: queremos um rei para nos governar. Queremos ser como as outras nações. Samuel fica chateado, mas Deus diz a ele: olha, não fica triste, porque não estão rejeitando você, estão me rejeitando. E aí ele diz através do profeta: olha, tudo bem, vocês vão ter um rei, mas fique sabendo que vai custar caro para bancar toda a estrutura. Vocês vão ter que pagar muitos impostos, ele vai alistar os seus filhos na guerra, vocês vão pagar o preço, vão sofrer as consequências dessa decisão que vocês estão acatando. Mas não era um propósito ali de Deus para aquela nação. Israel era um modelo de teocracia. Deus governa, era Deus que era o rei, e o profeta era o seu mensageiro, o facilitador. No entanto, o povo preferiu que tivesse um rei e sustentar todo o aparato que vinha com aquilo. Então, só para entender a mudança que houve. E aí a gente vai ver alguns textos, e aqui eu queria pegar dois do Novo Testamento, e aí sim, queria que você abrisse comigo, porque no Novo Testamento são os únicos textos que falam sobre o papel do Estado, que deveriam nos nortear. Primeiro, Romanos capítulo 13, vai lá comigo rapidinho, Romanos capítulo 13, é o primeiro texto que fala sobre o papel do Estado, dos versículos 1 até o versículo 6, Paulo vai tratar sobre esse assunto. Olha o que ele vai dizer, que é interessante: toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus, por isso quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Pois os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela, pois ela é ministro de Deus para teu bem. Bom, ela é ministra de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Ela é ministro de Deus, agente da ira para castigar os que praticam o mal. Portanto, é necessário que estejais sujeitos, não somente por causa do castigo, mas também por causa da consciência. Por essa razão também pagais tributos, pois as autoridades são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. O outro texto, 1 Pedro 2, 13 e 16. Então, os principais líderes da igreja, Paulo, que é voz para os gentios, e Pedro, pastor da igreja de Jerusalém, eles vão falar basicamente a mesma coisa. Então, 1 Pedro 2, 13 vai dizer o seguinte: sujeitai-vos a toda autoridade humana por causa do Senhor, quer ao rei como soberano, quer aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem,
pois é da vontade de Deus que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres e não tendo a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos do Senhor. Meus irmãos, esses dois textos são os únicos na Bíblia, no Novo Testamento, que tratam sobre o papel do Estado, a função do Estado. E nesses dois textos fica bem claro que o papel do Estado é trazer com ele a espada. Paulo fala, ele traz a espada em sua mão. Olha, naquele contexto, o que a espada fazia? A intenção é o que ele diz, para punir o malfeitor, é para frear a maldade humana. Embora a gente creia na graça de Deus, a mesma Bíblia diz que o homem é totalmente depravado e caído. Ou seja, a gente não pode dar vazão a um ser caído, totalmente depravado. A gente precisa de freios na sociedade, porque você imagina o caos que a gente pode chegar. No Brasil, há alguns anos, os policiais fizeram greve no estado do Espírito Santo, e virou um caos aquele estado, virou um caos, assaltos, todo tipo de absurdo aconteceu ali durante aquele período de greve, porque o ser humano é caído. A história humana é marcada por guerras, por maldade. Então, se o coração do homem é desesperadamente corrupto, você precisa de algo para frear o coração do homem. O Estado, a função dele é punir o malfeitor. E aí ele diz, para louvor daquele que faz o bem, ou seja, para incentivar a benfeitoria. Então, qual é o papel do Estado segundo Paulo e segundo Pedro? Punir o malfeitor e incentivar a prática do bem. Ele não faz o bem, ele incentiva a sociedade civil, as associações, instituições, as igrejas e qualquer que seja, a fazer o bem. As organizações, então não é ele o agente que executa, ele só facilita o processo. Como que ele facilita? Não cobrando impostos demais, deixando de acumular um monte de função. Ele não tem que acumular, porque Paulo está dizendo, a função principal dele é segurar a espada. Se ele começa a pegar muitos afazeres, ele não consegue cumprir bem o principal, que é carregar a espada. Ou seja, o papel do Estado na Bíblia é de segurança pública. Trazendo para o nosso contexto, era polícia, exército para resguardar a fronteira nacional. Segurança pública, essa é a função. O resto ele facilita, ele incentiva a benfeitoria da própria sociedade. Quando Paulo e Pedro escrevem isso, possivelmente eles foram influenciados pela interpretação de Filo de Alexandria, quando ele falava sobre o trabalho de Moisés. Porque lá no Antigo Testamento você tem uma sociedade teocrática, né? Você tem totalmente a constituição da nação fundamentada na Escritura, e óbvio, a gente não vive mais no estado teocrático como Israel vivia. Então Paulo está trazendo aqui essa interpretação e aplicando para os cristãos gentios, que viviam fora de Israel, em Roma, espalhados no Império Romano. Olha o que Filo diz: ao invés de acumular para si poder e riqueza, Moisés assumiu posição de promover censura e punição de acordo com a lei para os malfeitores, e louvor e honra para todos os benfeitores, mais uma vez de acordo com a lei. É bem parecido com o que a gente leu em Paulo e Pedro. A mesma coisa que o de Alexandria tinha falado antes. Ele olha, o ponto chave de Moisés foi, ele não assumiu poder, riqueza, ele não concentrou, ele se concentrou em censurar e punir o malfeitor e para o louvor e honra os benfeitores. A mesma coisa, cumpriu a lei dessa forma. O reformador Abraham Kuyper, ele fala assim: o Estado nunca pode tornar-se um octópode, uma espécie de povo que asfixia a totalidade da vida. Ele deve ocupar o seu próprio lugar, em sua própria raiz, entre todas as outras árvores da floresta, e assim deve honrar e manter cada forma de vida que cresce independentemente em sua própria autonomia sagrada. O Kuyper, quando ele fala de raiz, ele vai entender o ponto-chave do ser humano, é o coração, que é religioso, é ali que o homem vai ou fundamentar sua vida em Deus, ou se perder no ídolo, e a partir dessa visão cristã, ele vai enxergar cada área da vida, a arte,
ele vai enxergar a igreja, ele vai enxergar a ciência, cada uma tem a sua função. No passado, a Igreja Católica colocava, por exemplo, a arte e a política, a ciência, debaixo da tutela da igreja. Os reformadores não entendiam assim. Pessoal, fica debaixo da tutela de Cristo, não da igreja, porque a função da igreja é outra. A função da igreja é o Evangelho, a função da igreja é a fé. A função da ciência é o conhecimento, é o estudo de cada aspecto da vida. Da política, o papel do Estado é você punir o malfeitor. E cada área tem a sua função, a educação tem a sua. É assim que ele enxergar. Por isso que ele fala de todas as árvores da floresta, cada uma tem a sua função. Quando o Estado acumula demais, além de cobrar imposto porque está acumulando muita função, tem que angariar muito funcionário, é muita coisa, por isso que a gente paga demais, ele acaba anulando outras áreas da vida que Deus estabeleceu. Então, se o Estado concentra o papel de dizer o que é casamento, o que é o conceito de família, ele já está indo além da função dele. O que é educação? Um exemplo, no Brasil é uma dificuldade gigantesca para as famílias que querem exercer o homeschooling, a educação em casa. No entanto, historicamente, quase sempre foi assim. Essa mudança de escola pública é muito recente na história humana. Antigamente os pais ensinavam os filhos, educavam os filhos. E se uma família quer fazer isso, o que o Estado tem a ver com essa família? Exceto em casos de negligência, mas ele não tem que proibir os próprios pais de educarem seus filhos se assim eles quiserem. Só que a gente já entregou na mão deles o papel da educação. A gente já entregou na mão do Estado o papel de definir o que é casamento. Então, por exemplo, o casamento, como eu já disse aqui algumas vezes, o fundamento dele é a moral, é a promessa feita de noivo e noiva de que terão determinadas atitudes até o final de suas vidas. É uma questão moral. Na ideia do Estado, já é no campo afetivo, dessa turma identitária, já está no campo afetivo. É por isso que você tem essa discussão toda aí não é mais macho e fêmea, essa mudança, até no documento que eles querem fazer, já não colocar mais mãe nos documentos, mas a gente entregou isso, a gente foi entregando isso de mão beijada para o Estado. Não é função dele cuidar disso. O Estado não tem que falar coisas fora, o Estado tem que falar como você cria seu filho, se você pode disciplinar seu filho ou não, porque a gente está vendo as consequências de um estado de impunidade, as consequências de você não disciplinar o filho. Olha a geração que a gente vive. Ontem a gente estava numa festa de aniversário e graças a Deus estava numa mesa que só tinha uma galera raiz mesmo. Falando que antigamente, algumas meninas novas ainda, mas que foram criadas ali cedo, tendo que assumir responsabilidade, desde cedo de cozinhar, cuidar do irmão, porque a mãe trabalhava, não tinha o pai em casa, aprenderam responsabilidade cedo, amadureceram. Eu falei, mas isso é bom. A maioria das pessoas antigamente assumia a responsabilidade cedo, pegava ônibus com 6, 7 anos, pegava 2 ônibus para a escola. Tinha gente que andava uma barbaridade. Hoje, meninada, tudo bem, mudou o tempo, tem muito mais crime, a gente fica mais apavorado, mas às vezes é um excesso de medo que a gente quer impedir os filhos de sofrerem. E eu já falei aqui uma vez numa pregação que o sofrimento é necessário para o processo de amadurecimento. Se você tira o sofrimento, seu filho não amadurece, ele não adquire experiência, faz parte. Então o pai às vezes quer disciplinar o filho para ele aprender a ter limite, e aí a TV não pode, isso é crime. Uma vez eu lembro que eu e a Nete dando bronca no Elias, que são coisas no estacionamento do mercado, dando bronca nele, passou um carro, nossa, olhando o cara feio, eu falei, tá de brincadeira, para o carro para falar uma coisa para mim. Eu falei, vai cuidar do seu filho, você está querendo Nutella e não enche minha paciência. Então, mas é porque a gente foi entregando essas coisas. Eu vou dar só um exemplo rápido no Brasil, só para a gente. Às vezes eu sei que você está cansado de tanta coisa que a gente está vendo, vai desgastando. Eu mesmo tenho um tempo que eu não quero ver mais nada, eu não posso ser omisso. Se a igreja se omitir desse aspecto, vai continuar com um bando de corrupto, mau caráter, gente que não vale nada, governando a nação.
Eu sei que desgasta, mas se a gente fechar os olhos e falar, vou viver minha vida, trabalhar e não se envolver com essa área, a gente vai continuar na mesma. Não adianta ficar reclamando, porque a gente está se omitindo. Deixa eu te falar, Tiago diz que aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, nisso peca. Omissão é pecado. Tão pecado quanto qualquer outro. Pecado. Aliás, o primeiro motivo de Deus destruir Sodoma e Gomorra não foi pelas práticas homoafetivas que tinham ali, homossexuais. O texto de Ezequiel 49, 16, se eu não me engano, 16, 49, agora eu não lembro se é 49, 16, depois se alguém quiser olhar aí e falar, ele diz assim: esse foi o motivo que eu destruí sua irmã Sodoma. Ela era altiva, soberba, tinha fartura de bens e não acudiu o necessitado. Por isso eu a removi dali. Então a primeira causa do juízo foi a omissão. Olha só que impressionante, foi a omissão dela de não acudir os necessitados. Aí depois, óbvio, né, um abismo chama o outro, e aí havia práticas ali, mas geralmente o pessoal só fala disso e não fala do outro. Você vê que a Bíblia é severa nesse ponto. Meus irmãos, no país a gente teve reuniões há pouco do CONAI, e um dos palestrantes falando com todas as letras, explicitamente, que eles querem formar mesmo militantes da agenda LGBTI, QI, não sei o quê. Cada vez aumenta. 1649. Depois você olha lá, esse aqui é o 1649, que é onde ele fala isso. O cara fala com todas as letras. Não sei quem já viu esse vídeo, foi alguns meses, um mês atrás. Nós queremos formar militantes mesmo da agenda LGBTQI, mais triângulo 2, eu acho que faz uma Hadouken, né? Tanta coisa lá que costumam brincar. Lei da palmada, né? Que é óbvio, a gente tem que punir mesmo pai descontrolado, a Bíblia mesmo fala disso, mas a disciplina, a Bíblia dá base para a gente exercê-la para que os nossos filhos tenham temor, mas o Estado há muito tempo tenta interferir. Sabe uma coisa no Brasil que a gente fala sempre, passou para ele, entregou? Aposentadoria. Todo brasileiro, me aposenta, a gente entrega para o Estado vai cuidar da minha aposentadoria. É óbvio que tem que se organizar, eu mesmo tenho que organizar isso, minha esposa está me fulminando aqui com os outros. Mas eu sei que o Estado, talvez eu nem vou estar vivo, consegue a aposentadoria. A gente aprendeu a confiar tudo para eles, entrega lá. Impostos sindicais, muitas vezes esse negócio praticamente obrigatório. O último governo tentou, mas a gente acostumou, os caras cuidam de tudo, das leis trabalhistas, os caras querem taxar o Uber a 99. Então o cara tem que agora, no Brasil tem essa cultura de paternalismo. Então você tem uma possibilidade de ganhar um extra ou viver desse trabalho e você mesmo estabelecer o seu horário. Aí os caras querem colocar lei, você não pode trabalhar mais de 12 horas. Mas quem determina a hora não é o aplicativo, é o motorista. Ele é livre para trabalhar 1 hora se ele quiser, meia hora se ele quiser, mas o governo, mais uma vez, colocando a mão em áreas que não dizem respeito. Os nossos impostos, só para você ter uma noção, a gente paga muito imposto. Você sabe disso, você é pai de família, né? Os únicos que não sabem geralmente são universitários de humanos, porque o pai que paga o boleto na maioria das vezes. Isso que eu acho que devia ser, os pais deixarem eles pagar um pouco de imposto, para ver se cai a ficha, eles saem desse mundo de fantasia, né? Começam a enxergar a realidade, porque a verdade tem a ver com isso. Tomás de Aquino fala que é uma adequação do intelecto ao objeto. Por que o cara não enxerga a realidade que uma senhorinha de WhatsApp hoje, que virou inimiga da nação, as tias do Zap, né? Por que ela enxerga muito mais às vezes que o universitário? Porque o universitário está numa abstração teórica tão grande que ele já não consegue ter contato com a realidade. Se eu partir da ideia de Tomás de Aquino da filosofia, que adequa o intelecto ao objeto, e o cara cria uma outra realidade para substituir essa, o nome disso é loucura. Sempre foi loucura. Você não se adequa à realidade, você cria uma alternativa, uma fantasia para corresponder a essa loucura. É loucura isso. É por isso que muitas pessoas do senso, chamado senso comum, têm mais
noção da realidade. O arcebispo Cardeal Sara, ele inclusive fala assim no livro dele, eu acho ele tem um tom muito profético. Ele fala assim: será que o pessoal do terceiro mundo, será que os pobres serão os últimos guardiões da doutrina, da moral, da doutrina moral? Porque na vida deles, no senso comum, eles sabem o que é certo e errado, ninguém precisa ensinar. Eles não caem nessa loucura de grandes empresários, essa loucura da grande mídia, né, que tenta remodelar tudo. Ele falou: será que eles vão ser os profetas, né? As pedras que estão aí falando, clamando? E eu acredito muito nisso, que essa turma não foi seduzida por abstração teórica, por fantasia. Mas no Brasil, só para a gente falar então, a gente está falando dos impostos. Parte dos nossos impostos colaboram há anos com ditaduras aí ao nosso redor. Está indo para a ditadura, para fomentar estados de ditadura, ditatoriais. A mídia caiu em si ontem, a Globo, né? Fez uma entrevista com um adulto, ficar tudo indignado porque ele zombou dele. Falei: ora, né? Temos um Sherlock Holmes aqui, descobriram que ele era tirano, que ele era ditador. Olha que coisa. Eu vi a Zoe Martins postando hoje no Instagram, se eu não me engano, um vídeo dos pais dela olhando no supermercado com várias opções de pão. Em Cuba não tem isso. E o nosso governo admira os caras de lá e anda com os caras de lá desde 90. E colabora com esse pessoal. Recentemente o Lula disse que enviará mais dinheiro para o NRWA, que é uma ONG suspeita de colaborar com o Hamas. Tem várias denúncias dessa ONG aí, que no Brasil não aparece na mídia, mas se você olhar a mídia internacional, tem um monte de denúncia. E já tem enviado dinheiro para essa ONG. Ele falou: vamos enviar mais, para apoiar uma organização terrorista. E sabe quem está colaborando nisso? Seu imposto, meu. O nosso dinheiro vai, eu sei que você não queria, mas vai colaborar com o terrorismo, com o Estado ditatorial. A busca por vetar, recentemente, impedir as saidinhas dos presos, né? O pessoal queria proibir essa saidinha dos presos e ter um monte de assalto. E o Flávio Dino, essa turma, já está querendo vetar isso aí para deixar os caras saírem, coitado, né? O pessoal visitar, Suzana Richthofen saindo no Dia das Mães, um negócio surreal, né? Saindo no Dia dos Pais. O Flávio Dino dizendo que virou um integrante novo do STF, dizendo que crimes de assalto devem ser punidos com prisão. A gente acabou de ler que o Estado traz o que? A espada. Ele pune o malfeitor. Olha o que o Estado brasileiro está fazendo. Agora a minha pergunta é: o que a gente faz diante de um cenário desse? Querendo ou não, a gente está colaborando com o terrorismo, com relação com o narcotraficante, porque tem muito documento, Paulo, de gente que fez parte dessas organizações. Tem um livro sobre o nome do cara, Loyola, que é O Eixo do Mal. Ele fala sobre a teologia da libertação, sobre a relação com o tal do Foro de São Paulo, que muita gente acha que é coisa de conspiração. Esconderam isso na mídia, mas está aí, hoje está evidente. Lula discursou há algum tempinho atrás. E se você olhar os documentos falando no livro sobre Chaves, Fidel, quando Fidel perdeu o apoio da União Soviética, o que fez ele sustentar ali a nação, inclusive a vida boa dele, foi dinheiro do narcotráfico. E a gente está querendo não colaborando. O que eu faço diante de um cenário desse? Alguns vão dizer assim: o texto que a gente leu diz que tem que ser submisso a toda autoridade. Então, pronto. Conversa encerrada. Paulo está dizendo: seja submisso a toda autoridade. Tem muita gente que fala assim: tem que submeter a autoridade, Deus levantou, acabou. No entanto, um olhar mais atento vai perceber que eles vão dizer assim, que Deus, toda autoridade é levantada por Deus. Lá na frente ele vai dizer: para. Paulo está estabelecendo a função do Estado. Toda autoridade foi colocada por Deus para o quê? Para punir o malfeitor, incentivar a benfeitoria, para cumprir a justiça.
Ou seja, quando o Estado não cumpre a função guia que Deus estabeleceu, ele perde a sua legitimidade. Porque o Estado foi colocado para cumprir essa função. Se ele deixou de punir o malfeitor, ele perdeu a legitimidade. Ele não está cumprindo a função guia. Assim como existem igrejas que não estão cumprindo a função guia delas, porque viraram uma empresa, não são igrejas. O Estado, quando não cumpre a função de punir o mal, quando o Estado diz, como esse novo integrante, Flávio Dino, não tem que punir crimes de assalto com prisão. Quando a gente deixa de punir o mal, a gente incentiva a maldade a crescer cada vez mais. Você tira o direito do cidadão, você atrapalha o trabalho do policial, ele tem que ter todo um cuidado para lidar com um criminoso. Esse Estado não cumpre a função que Paulo está dizendo que ele deve cumprir. E nesse sentido, dependendo do nível que chegar, a função da igreja se torna inclusive a desobediência civil. E meus irmãos, na Bíblia você tem amplos exemplos de insubmissão a uma autoridade porque ela deixou de cumprir a sua função. Para você achar que eu não estou falando da minha cabeça, vamos lá. Êxodo capítulo 1, e ali é narrado sobre as parteiras que estão no Egito. Êxodo 1, versículo 15. Olha o que diz o texto para nós. O rei do Egito disse às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifra e a outra Puá: quando ajudardes no parto as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, for homem, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso? Por que deixaste viver os meninos? Responderam elas a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e já têm dado à luz os seus filhos, antes que as parteiras cheguem a ela. Portanto Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu muito. Para, né? Toda a hebreia era tão forte que não precisava de parto. O texto chega de insinuar para nós que elas mentiram para Faraó. Elas não disseram a verdade para ele. Não, o que acontece? Toda vez que a gente chega lá, já tiveram filho. Aí a gente não precisa, não tem como. Porque elas temeram antes a Deus. E o texto diz: Deus puniu elas porque elas não foram verdadeiras com o Faraó. Não, o texto diz: Deus abençoou elas e fez multiplicar a nação de Israel. Agora, já que você falou assim, não, mas não está tão claro, tá bom, então vamos em Josué, capítulo 2, versículo 1. Livro de Josué, capítulo 2, olha o que diz a partir do versículo 1. Vai narrar a história de uma mulher que acabou sendo mencionada na genealogia do próprio Filho de Deus. Olha aqui o que está acontecendo. De Sitim enviou Josué, filho de Nun, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Então foram e entraram na casa de uma prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Deu-se a notícia ao rei de Jericó, ao rei: vê, esta noite vieram aqui os homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu, e disse: é verdade que os homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde era. Mentira, né? Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, podereis alcançá-los. Tapeou os soldados, né? Porém ela os tinha feito subir ao eirado e os tinha escondido entre as canas do linho que havia disposto em ordem sobre o telhado. Foram-se aqueles homens após eles pelo caminho do Jordão,
até os baús, e logo que saíram, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, ela subiu ao irado a ter com eles, e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o vosso favor caiu sobre nós, e que de todos os moradores da terra se derretem diante de vós. Temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e também o que fizeste aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. O que Raabe está fazendo? O rei é a autoridade, não é? Jericó mandou soldado e falou assim: tem 2 espias aí, manda esses caras sair. Pô, realmente passaram aqui, mas não sabia quem era. Mentira. Mas eles já foram, talvez vocês alcançarem correto. Mentiu de novo. Aí procura os caras: eu sei que Deus entregou a nação para vocês, os caras vão poupar Raabe. E o que acontece com ela? É abençoado. É abençoado. Sabe quem mais desobedeceu a autoridade? Daniel. Está ordenado na Babilônia que não se pode orar a nenhum outro que não seja o rei, os deuses da Babilônia. O que Daniel faz? Escancara a janela dele. Ele podia orar quietinho. Por que viram ele orando 3 vezes por dia? Viram ele na janela. Ele fez questão de escancarar a fé dele. E aí ele é colocado numa cova, Deus poupa ele. O rei nem queria, porque o rei gostava de Daniel. Os amigos de Daniel: olha, quando ouvir a música tem que se curvar a estátua de ouro feita por Nabucodonosor. O que eles fizeram? Não vou me curvar. Nabucodonosor falou assim: olha, eu vou tocar aqui em off, só para vocês. Se curva aí para não ter que matar. Mas se você não se curvar, olha, quem que vai poder? Que Deus vai livrá-los das minhas mãos. E os caras dizem: peraí, deixa eu te falar, o nosso Deus pode livrar, mas mesmo que não livrar, fica sabendo que a gente não vai se curvar a ninguém. Nós somos fiéis ao nosso Deus. Aí Nabucodonosor fica furioso, manda aumentar 7 vezes mais a fornalha, de modo que quem joga os jovens morre só de chegar perto. E daqui a pouco ele olha e fala: ué, né? Nós não jogamos 3 lá? Por que eu estou vendo um quarto semelhante ao Filho dos deuses? Porque o Cristo, a teofania do Deus Filho, estava presente com Azarias, Ananias e Misael. Porque o nosso Deus está presente conosco em todo o tempo. Amém? Ele livrou esses homens, mas mesmo que não livrasse, mas ele quer mostrar para Nabucodonosor quem é o rei por direito, quem é o soberano de toda a terra. E Nabucodonosor, daqui a pouco o texto vai dizer que ele teve um período de loucura, ele cai em si, mas naquele próprio episódio ele fica de boca aberta. Não existe Deus como o Deus de Azarias, Ananias e Misael. Não tem Deus como esses jovens. Que livra desse jeito? Meus irmãos, Nabucodonosor se converte. Capítulo 4 de Daniel, quem escreve é Nabucodonosor, elogiando, louvando o Deus dos hebreus, o nosso Deus Todo-Poderoso. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a motivação deles é: quando uma ordem de uma autoridade ela está desalinhada com a vontade do soberano de toda a terra, a gente tem o dever de desacatar. Olha o que disse Pedro e os demais apóstolos quando foram proibidos de pregar sobre Jesus às autoridades de Jerusalém. Então Pedro e os outros apóstolos responderam, Atos 5:29: mais importa obedecermos a Deus do que aos homens. Antes importa obedecer a Deus do que homens. Meus irmãos, por que você acha que os cristãos foram mortos? Se eles tivessem dito: eu vim falar de outro Deus aqui para vocês em Roma, não teria problema algum. Se eles simplesmente acudissem os pobres, não tinha problema nenhum. O problema deles é dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Esse foi o problema, porque o Senhor era César. César tinha imagem deles por vários lugares do Império Romano, porque representava o domínio, a autoridade. César se via como um Deus, era o representante de Deus na terra, era o Filho de Deus. Aí você lê o Evangelho de Marcos dizendo assim: Evangelho
de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Marcos está dizendo, a boa notícia, o Evangelho não é sobre Roma, é sobre Jesus. O representante não é César, é Jesus. Você vê Paulo dizendo assim, Jesus é a imagem do Deus invisível. As imagens que estão dentro de César não são as que representam Deus. Jesus é a imagem do Deus invisível. Eles tinham um peito para confrontar e, quando necessário, exercer a desobediência civil. Quando a autoridade nossa começa a colocar coisas que vão contrárias à nossa fé, o nosso chamado é desobediência civil. Eu faço questão de gravar isso. Desobediência civil. Se tem gente que não tem coragem de falar, a gente tem que ter coragem de falar. Sabe o que C.S. Lewis vai dizer? Eu citei isso aqui no final da pregação do missionário no domingo passado. Ele vai dizer assim, olha, o cristianismo é a história de como o rei por direito desembarcou disfarçado em sua terra natal e nos chama a tomar parte numa grande campanha de sabotagem. Meu irmão, você foi chamado por Deus para sabotar as obras do maligno, para sabotar as obras das trevas. Jesus diz assim, eu vim desfazer as obras do maligno. E eu espero em Deus que Ele nos encontre com coragem, que Ele nos encontre como profeta. E profeta, deixa eu já te falar, profeta vive com a corda no pescoço. Profeta vive sempre em risco, porque nunca vai se calar. João Batista teve a sua cabeça cortada, por quê? Porque ele disse, não é lícito para a autoridade possuir a mulher do teu irmão, e também falou de várias outras coisas que essa autoridade fazia, talvez impostos, a injustiça, e por isso que ele acabou com a cabeça cortada. Quando Jesus fala assim, dá a César o que é de César a Deus, a ideia do texto, se você for a fundo, aí seria mais ou menos assim, não dê a César o que é de Deus, porque o teu chamado é submissão primaz a Deus, primeiro a Deus. Cristo é o nosso Rei e o nosso Senhor, e você deve submissão em todas as áreas da sua vida a Ele, amém? A gente é convocado para sabotar as obras do maligno. Queria convidar você a fechar os teus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Pedi para o Fernando vir aqui, por favor, porque daqui a pouco a gente vai participar da ceia.